Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 19, correto, maninho? Isso aí, maninho. E hoje a gente tá com um convidado da hora, estamos com o pastor Chay, e da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Fala aí, negão, como é que você tá hoje? Eu tô aos pés do Chay, né? Só ouvindo, né? Não é pra qualquer um não, né? Fala com ele que talvez você não lembra, mas eu lembro do hino que você cantou no primeiro aniversário da mocidade, Vive e Fica. Foi o hino, esse hino ficou marcante, porque eu acho que a igreja toda cantou ali naquele domingo de manhã. E eu lembro que a tia Ivânia falou assim: João, me emocionei com a igreja cantando. Ô, rapaz, achei que é porque eu cantasse feio demais, bicho. Ela não quis dizer isso aí, né? Mas foi muito bom, cara. Quando eu canto, as pessoas costumam chorar mesmo. E depois querem me bater na porta. Pastor Chay, se apresenta pra gente aí, família, Pois igreja rapaz, também, já falei um pouco mais. Pode puxar o microfone um pouquinho. Filhos, Tô aí. ministério, quanto Tapiruna, tempo? já há um ano. Tenho a alegria de pastorear aqui na Presbiteriana da Cidade Nova, como você disse. Fiquei 9 anos pastoreando em Alto Caparaó, tive a oportunidade de pastorear em Belo Horizonte também. E Deus chamou a gente para contribuir aqui, dividir as cargas, multiplicar as forças. E eu peço a Deus que de alguma forma sejamos úteis. Sou casado, tenho 2 crianças e meu nome é esse aí mesmo que me deram. Parece que é zoação, mas só foi comigo. A maioria das pessoas fala, não, tirou meu nome da Bíblia, e o seu foi da onde? Ai, meu pai gostava de música clássica. Eita. Tchaikovsky era um compositor russo. Russo? Aí você tem que ver, cara. Caramba. E aí você tem que pensar nas coisas positivas da vida. Porque se meu pai gostasse de sertaneja, aqui tava um chororó. Rapaz. Bom, se eu tivesse o dinheiro do chororó, né? Mas o choro você tem, né? O choro. E aí Tchaikovsky é um compositor russo e meu pai gostava de música clássica, me sapecou esse nome aí. Eu costumo brincar que meu pai devia achar que eu não era dele. Esse menino não é meu, vou zoar ele pro resto da vida. E na família, tem mais alguém com algum nome assim? Que Não, o pai também? não. Só você, então, Só querer. eu fui o caçula, o último. E os outros chamam o quê? Átila, Alex Então- e Micheline. Então foi a mãe que escolheu o Caraca. resto. É a mãe. Não, eu nunca ouvi, cara. Não, na verdade tem um ator, eu acho que da Globo, sei lá, que se chama Shai, né? Shai. Um negócio desse assim. Eu não sei, eu sou o primeiro. Eu também. Eu não O seu é Chay. Tem jogador, eu vi esse nome. Tchaikovsky. A pronúncia falando- é Chai. Você tá falando- Chay é diferente. ó. É de Mas já tô no lucro, tá? Rapaz, eu passo muita vergonha. Né? Fui tirar sangue semana passada e geralmente os caras te chamam pelo nome pra tirar o seu sangue. Aí, senhor Tchaikovsky, eu fico quieto. Deixa todo mundo parar de olhar pra ir, né? Porque quando chama, os caras ficam caçando. Quem é esse miserável que tem esse nome? E na escola? Rapaz, sofri. Na minha época, até as professoras faziam bullying comigo. Nossa, Que isso? cara. Rapaz, não era fácil, não. Mas sobrevivi, né? Cheguei até aqui, né? Cheguei até aqui. Maninho, sobre o que a gente vai falar então hoje? Sobre capelania. Explica pra nós, Chay. O que é essa capelania que a gente vai falar hoje? Em cima de Mateus, meu né? amigo. Pois é. Faça pelo teu próximo, que você gostaria que fizesse por você, né? Sim. É a regra áurea, a lei de ouro do Evangelho. A capelania é o cuidado que podemos ter para com o outro. O cuidado espiritual pode-se ter a capelania hospitalar, na visitação dos enfermos, a capelania militar, que é a assessoria ali aos corpos ali das guarnições, dos soldados e todo o trabalho que se faz espiritualmente ali nas Forças Armadas. Também tem a capelania estudantil, a ABU faz um trabalho brilhante nesse aspecto, que é o cuidado de um líder espiritual com aqueles alunos, as orientações necessárias para que eles possam amadurecer também espiritualmente e desvencilhar das armadilhas aí acadêmicas, né? Sim, sim. Mas a gente vai falar um pouco da capelania espiritual. Sim, Hospitalar, né? Visitação. Visitação. E, pastor, como é que deve ser bom iniciar assim?
ao mesmo tempo que a gente queira ajudar, queira visitar, tem que ter um cuidado, né? Não pode ser de qualquer maneira. Quais as orientações que o senhor passa para isso, para nós? Porque também é uma coisa que está em falta hoje em dia, né? Visitação às igrejas quase, posso estar errado, mas é uma coisa que a igreja hoje faz pouco, é visitar. As pessoas elas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? E visitar não é muito fácil mesmo, não. Eu lembro muito ali dos amigos de Jó, como é que eles fazem a visita Pode a puxar Jó, um pouquinho, né? Eles vão num número razoável, número de 3. O ideal é 2 a 3 pessoas, no máximo 4. Porque visitar sozinho é muito perigoso. Principalmente se você é homem, vai visitar uma mulher. Se você vai visitar alguém muito complicado, que não entendeu direito o que você falou e distorce a sua fala e joga ela contra você. Porque dá de tudo. Você está visitando gente que está muito abatida emocionalmente e às vezes ela não consegue entender muito bem o que você falou. E aí fica a sua palavra contra a dela, é um perigo imenso. Então nunca se deve visitar sozinho. Sim. Nem mesmo homem para homem. E também porque você divide a carga, né? Igual vocês estão os 3 aí conversando comigo, vocês vão dividir no diálogo. Na hora que um fica sem o assunto na ponta da língua, o outro já entra com o assunto. Então o ideal é visitar com um número específico e você tem que estar bem para visitar. Você não deve caçar alguém para você ir até lá desabafar com ele, né? Isso acontece demais, cara. Às vezes o cara tá na casa dele ali, não sabe quem ele pode importunar e ele pensa, vou visitar o fulano de tal que não pode fugir daquela cama. O cara tá preso na cama e vai lá e desabafa na cabeça do doente. O doente fica esmagado. Não é mais fácil, doente não. ainda. Não é fácil, não. Eu já tive problemas com isso recebendo. Eu lembro que eu fui internado para tratar uma tuberculose quando eu era mais jovem. E eu fiquei uma semana lá no hospital fazendo os exames. Aí eu comecei a receber algumas visitas. Rapaz, no início eu temia de estar com tuberculose, né? E fiz o tratamento por 6 meses. Mas as visitas que vieram me fazer, às vezes me colocavam tanto medo que eu já estava achando que eu estava até com um câncer, para você ter uma ideia. Porque eles já olhavam para mim com choro. Já chegava no quarto com os olhos cheios d'água. Eu falei, tá todo mundo sabendo alguma coisa que eu não sei. Só enterrar. Só enterrar. Não é fácil, rapaz. A gente que tá na situação de receber a visita, meu Deus do céu, precisa de muita ajuda para que alguém destemperado, desequilibrado, não vá ali te fazer uma visita. Eu sei que a boa intenção é grande, mas de boa intenção, já dizia Bernard de Claraval, o inferno tá cheio, né? Tá. Então não basta ser bem intencionado, você tem que ser sensível, você tem que pensar que aquele que está precisando do cuidado, ele deve ser tratado com dignidade, com honra. Então, no máximo, 3, 4. E os amigos de Jó fizeram muito bem, eles foram lá, né? A gente mete o pau nos amigos de Jó, mas eles pelo menos estavam lá. Estavam, Né? Só que chegando lá, eles começaram a ter tempo demais para ficar pensando o que aconteceu com Jó. E às vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente acha que Deus está contra a pessoa, e não é assim, nem sempre. Às vezes Deus está a seu favor. O Salmo 103 diz isso, como um pai disciplina um filho que ama, assim disciplina o Senhor teu Deus a você. Ele sabe que você é pó, ele conhece a sua constituição e ele cuida de você. No Salmo 23, Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Ele não disse Deus está contra mim. Então nem sempre sofrimento, falta de dinheiro, dificuldade, briga, luta, é Deus contra você. Você se lembra que Davi, antes de enfrentar Golias, ele teve que aprender a derrubar leões e ursos no secreto, nos bastidores. Vocês aqui, por exemplo, vocês chegaram nesse ponto aqui, mas tem os bastidores de vocês, as lutas que vocês passaram até chegar neste ponto, e cada ponto aqui é uma aprendizagem. Então fica essa visão espiritual. Nem sempre você vai visitar um doente e ele está doente porque está em pecado, ou ele está doente porque alguém botou alguma
zica nele, como diz a juventude, né? Ou ele está doente porque ele deixou de entregar o dízimo. Não podemos ficar sobrecarregando ninguém. Às vezes a pessoa está passando por uma fase de enfermidade e é um trabalho que Deus está fazendo na vida daquela pessoa para aprimorá-la. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. Então temos que ter essa sensibilidade. Se a gente ficasse doente por causa de nosso pecado, o hospital não ia dar conta, né? Ninguém saía nem de casa, mãe, né? Ou não saía do hospital, né? É verdade. Isso é verdade. Já não tá dando conta. Deus é muito misericordioso, né? Mas o que você falou é algo que é bem de se pensar mesmo, porque a gente pode afundar muito mais o paciente. Se a gente não estiver bem, cara. Se a gente não estiver bem, nossa mãe. E já tem aqueles que vão lá te visitar e começa a captar todos os seus problemas, né? Por exemplo, você tá mal, aí ele chega lá e começa a ficar abatido e deprimido. E de repente você deveria receber uma visita, já tá tendo que cuidar do cara que foi te visitar, né? Sim, sim. É outro problema imenso. Se você não tá bem emocionalmente, não vá. E não fica mandando mensagem de WhatsApp também. Se você não estiver bem, manda mensagem que vai jogar o cara pra cima, né? Porque nem toda visita é pessoal. Você pode visitar pelo Face, WhatsApp, Instagram, não sei. Então você tem que fazer alguma coisa que vai melhorar a vida do outro. E as experiências que eu tenho é que isso faz uma diferença, não só eu fazendo, mas também recebendo essas visitas. E não devemos ficar muito tempo também ali na casa do outro, né? Sim. Fazer uma visita pontual e falar só o que for necessário. Conta algumas experiências pra gente que você já teve nesse sentido. Rapaz, eu já tive experiências positivas e negativas. Uma negativa foi quando a minha mãe ficou internada. A pressão dela subiu demais e teve um epistaxe, que é quando o seu organismo ele permite que a veia do nariz estoura para aliviar a pressão sanguínea, e ela ficou uma semana no hospital. E algumas vizinhas foram visitá-la. E pressão alta tem muito de emocional também, além do físico, né? E essas vizinhas foram ali e elas começaram a falar das pessoas que morreram naquela semana. E aí a pressão da minha mãe voltou a subir ali no hospital. E a gente ficou muito preocupado, então pediu aos médicos que não deixassem as visitas chegarem até ela. As visitas foram ali para melhorá-la, só que trazendo problemas, falando de pessoas que morreram, só prejudicaram aquela situação. Recentemente, eu tratando de Covid, né? Tô saindo da Covid. Daqui a 4 dias eu tô livre para conversar sem máscara. Oxe! Coisa boa, hein? Gente, vamos parar esse podcast agora aqui. Depois... Tô brincando. Hoje é o 14º dia, pela misericórdia de Deus. Fui muito bem assistido, muitas pessoas, mas teve gente que mandou notícia ruim, falando o que o Covid pode fazer com a pessoa e como é que pode destruir. E a televisão já tá falando bastante, né? Nossa, Mas hoje eu vejo televisão para escapar disso mesmo. É uma bomba. Quando eu apertei, vi o vídeo, falei assim, meu Deus, eu não vou escapar desse negócio, é comigo mesmo. Você já tá fragilizado. Então essas são situações negativas. Mas na maioria das vezes eu tenho experiências que são positivas e que aprendi com elas. No início da minha vida de estudante, pretendendo ao seminário, eu fiz um curso de capelania hospitalar. Aí eu fui visitar as pessoas no hospital. Chegando lá, eu procurei o mais doente que tinha. Falei, esse deve ser o mais miserável desse hospital. Esse precisa de Jesus. Aí eu fui na orelha do miserável e falei assim, eu vim aqui para pedir o senhor repetir uma oração comigo, repita aí. Eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Aí o velhinho falou, eu já sou crente, meu filho, eu já sou crente, não precisa repetir isso que você está falando não. Eu falei, me perdoa. Porque na minha cabeça, o sujeito não era crente porque estava sofrendo. Você vê a ignorância, né? E aí eu fui visitar uma senhora uma vez no hospital, a mulher estava para morrer. Achei que ia encontrar uma mulher com o pé na cova. Encontrei uma mulher com o pé no céu, rapaz. Aí eu virei para a mulher e falei assim, a senhora já ouviu falar do céu? Aí a mulher começou a falar do céu para mim.
Falei, não é possível, eu quero ir pra esse céu. Mas que eu falei assim, sai dessa cama, mulher. Eu vou deitar, eu que vou agora. Você vê, cara, que às vezes os olhos não entendem nada do espiritual, né? E são experiências que eu tive que aprender com elas para não repeti-las. E hoje eu faço uma visita, eu relevo muitas coisas. Às vezes eu, recentemente, visitei uma pessoa muito querida que perdeu uma pessoa amada de forma trágica. Eu não vou citar os detalhes porque eles não saber. E quando eu visitei, uma pessoa muito religiosa até, ele falou assim, e comecei a explicar da providência de Deus, dos mistérios de Deus, ele falou assim, isso tudo é coisa que vocês falam só para amenizar a situação. Isso não tem nada a ver com Deus dessa forma, não. Cara, ali eu tinha duas opções, ficar debatendo com ele, o cara já tá sangrando, já tá morto, já tá mal, perdeu gente querida, gente que nós amávamos, e eu podia ficar ali na maldade, debatendo com ele, teologia. O que eu fiz? Eu ignorei. Eu mudei o assunto e tentei alcançá-lo de outra forma, amainar a dor dele de outro jeito, e orar com ele, e tratá-lo com carinho. Não relevei aquela palavra dura. E aí eu me lembro de Jesus. Naquela cruz, aqueles ladrões começaram a debater com Cristo. Os caras estavam morrendo e começaram a zombar de Cristo. E Cristo ficou quieto. Não falou nada. Mas na hora que um dos ladrões, pela graça de Deus, se converteu e o ladrão resolveu falar com Cristo de uma maneira diferenciada, Cristo respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vê que Cristo não ficou preocupado com a zombaria, com o debate. Há momentos que devemos debater questões, mas em momentos de fragilidade precisamos relevar muita coisa, porque para nós é fácil falar quando está tudo bem, mas quando você está sangrando, e quando a gente está sangrando todo mundo é igual, tá? E aí, meu amigo, você precisa relevar, e Jesus relevou, a gente aprende com Jesus a relevar, e só tratar aquilo que é realmente importante na visitação. Porque às vezes você vai fazer uma visita, os caras vão te tratar mal, vão ser agressivos, não vão falar com sabedoria. Então você tem que relevar aquilo, ir ali e fazer o que é melhor para ajudar. Essa é a ideia ao final, né? Sim, sim. Se lembrando aí, cara, e é um papel muito importante essa questão de visitar, assim. Eu lembro uma vez que fomos visitar uma irmã no hospital, nem lembro quem foi comigo, mas chegamos lá e chegou no horário de visita, todo mundo recebia uma visita, todo mundo. Aí uma pessoa que estava na cama não recebeu. Mas a pessoa danava a chorar, cara. Uma senhora de idade, tipo, jogada no hospital lá, entendeu? Ela foi a única pessoa que não recebeu ninguém. Olha só, rapaz. E tipo assim, as outras camas, tudo com 2, 3 familiares, entendeu? E ela ali sozinha, entendeu? E foi até num momento assim que uma outra pessoa que tava com a gente falou, vamos orar ali com ela ali. Aí fomos lá. Vocês foram anjos ali na vida dela, hein? E só oramos. Porque eu vejo que às vezes uma coisa que eu vejo nessa questão da visitação, de visitar as pessoas enfermas, é que a gente tem uma dificuldade porque as pessoas estão sofrendo muito ali, entendeu? E eu acho que a gente às vezes se sente muito, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu faço, entendeu? E às vezes eu acho que a melhor forma é orar mesmo, entendeu? Não tem que você também falar ou ficar falando pra pessoa. Existem abordagens que precisamos fazê-las. Você nunca deve perguntar pra alguém que tá enfermo como é que ele tá. Aí é brabo, né? É duro, né? O cara vai olhar pra sua cara e vai, tá de sacanagem. E aí você deve melhorar então a pergunta, refinar a pergunta. Como você está hoje? Como você está se sentindo agora? Porque aí você implicou que houve uma evolução ou não no quadro da pessoa. Então isso é primordial. E você também não deve ficar dando nome para a doença do cara. Você está lá jogado, deprimido, você fala, isso é esquizofrenia, isso é síndrome do pânico. Dá nome para o problema do cara não diminui a dor dele. Então você não é médico, você não está ali para fazer isso. Você está ali para deixar a pessoa falar. É impressionante. Quando você fala,
50% dos seus problemas se resolvem ali. Isso é conhecido na psicologia. Só de você desabafar, você já dá aquela aliviada no coração da pessoa. A pessoa só quer falar. E você, então, o seu trabalho é ouvir, é deixar o outro desabafar, porque aquilo já vai dar uma melhorada na imunidade dele. E depois que ele falar, você vai lembrar um versículo que você já está preparado. E o Salmo 23 nunca falha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu fui visitar alguém, quando eu citei o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a pessoa já lascou na minha cara dizendo que aquilo era mentira. Sério? Falou, é mentira, porque às vezes nos faltam coisas. Falei, não, você está certo, mas o Salmo não é mentira não, você que não entendeu o Salmo. Diz que nada faltará, a melhor tradução aqui é eu não sentirei falta de nada. Se eu tenho Deus, eu já estou realizado. O que eu não tenho não me faz falta. Se Deus está comigo, até o que eu não tenho, eu não preciso. Aí falou, então é isso, é isso. Então veja só, até para você falar um versículo básico, você tem que ter noção do texto. Então prepara antes em casa, orar, né? Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a não adoecer o cara que já está doente. Chegar lá, deixar ele desabafar e fazer uma oração. Nessa oração, pede Deus para curar o cara, né? Pelo amor de Deus. Não chega lá, Senhor, tá muito ruim. Abençoa a esposa dele, os filhos. Você já tá falando que o cara vai morrer, não faz isso não. Fala, Deus, levanta esse homem, Senhor. Tu podes, em nome de Jesus. Se for da vontade do teu filho, faça, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Vou continuar orando por você. Não é ficar só mandando aquelas mãozinhas de WhatsApp, não, porque aquilo ali também não é oração, não, né? Manda a mãozinha, mas ora depois. Falou, Senhor, cuida, Senhor, faz a tua obra. E aí você pode ver milagres acontecendo. Manda a mãozinha assim, né? A mãozinha assim, aquela de prostrado também. Eu tenho essas 3 gravadas, só as que eu mais mando. E depois você fica lá orando. Tem que apagar as mãozinhas e orar pelas pessoas. E aí você experimenta milagres. A gente vê poucos milagres porque a gente movimenta pouco, né? Faz pouco trabalho de assessoria. Mas Deus continua operando os milagres dele aí, né? Você vai saber quanto que uma visita é importante na hora que você precisar de uma. E às vezes é amigo que está lá com você. Os amigos são... Aqueles amigos de Joyce são bem malucos, mas eles estão tentando, né? Aí você também tem aí que é o problema, os amigos de Jairo. Porque os amigos de Jairo são igual bala perdida. Por quê? Jairo ficou de luto, a filhinha de 12 anos morreu. Os caras estão lá no velório chorando com ele. Aí Jesus chega e fala assim, a menina não está morta não. Os caras estão para rir. Os caras estão chorando. Um segundo depois estão dando gargalhada. O que é isso? É gente que não está nem para você. Gente, amigo não é quem chora com você não, meu patrão. Amigo é quem suporta o seu sucesso. Gente para chorar com você, você vai encontrar o tempo todo. Vai ali na rodoviária agora, conta um drama que o cara chora. Agora, encontra alguém e fala assim, tá dando certo. E o cara brilhou o olho e riu, fala assim, esse cara é meu amigo. Porque se ele divide a alegria, ele vai saber te entender também nas suas aflições. E os amigos de Jairo, eles estavam ali na casa chorando, mas era um bando de curioso. Você vai muito velório, tem gente muito curiosa, que tá ali só para tumultuar e comer e tomar o café do negócio, né? Você sabe que tem gente que tem mania de ir em vários velórios. Tem essa mania de ir em velório. Vai em velório de quem nem conhece. É, tipo assim, eu falo, não que ela fazia por mal, mas às vezes morria alguém. Ah, fulano aqui da rua de baixo que morreu. Quem, mãe? Não, fulano, tal, não sei o quê. Eu vou lá um pouquinho. Falei, mas você conversava com ele? Não, não vou conversar não, mas eu vou lá um pouquinho pra ver. É algo que nunca entrou na minha cabeça, entendeu? Eu sei que tem gente que tem essa questão, sei lá, às vezes foi ensinado, minha mãe talvez aprendeu assim. Mas é algo que nunca entrou na minha cabeça. Pô, nunca tive intimidade. O que eu vou fazer lá no momento de dor do cara, sei lá. E aí que é o problema quando você chega lá e quer tomar a dor da família pra você. Aí tá lá a viúva, você encosta na viúva, você quer chorar. Junto com a viúva, sabe? Você não conhece a pessoa, você pode até ficar sensibilizado. Sim. Mas a ponto da viúva te abraçar pra te consolar, meu amigo, não.
E eu já vi isso, rapaz. Os caras vão pro velório ali, às vezes alguém, e começa a chorar na cabeça das pessoas que estão precisando de consolo. Não é o momento. Temos que ter algum tipo de sensibilidade. Se é ruim para você, é ruim para o outro. Verdade. Velório, você falou, dá muita gente que... Pescoço, né? Dá muita gente que você nem conhece. Curioso. Dá muita gente. Curioso. Curioso, vai lá. Não, tem gente que tá passando na rua, tem um velório. Ah, dá a entrada ali. Pra ver quem que é. Rapaz, às vezes conta até história de bêbado que entra em velório, né? Sim. Fiquei sabendo uma vez que o bêbado entrou no velório e começou a cantar parabéns pra você lá dentro. Nossa. Sabe nem que era velório. Agarraram o bêbado e falaram, rapaz, isso aqui é um velório. Nossa, tempo de ser linchado. Aí falou assim, bem que eu reparei que o bolo tava meio grande mesmo. É muita viagem, né? Bolo preto e chocolate? Eu vi umas velas acesas e Bolo cheio de flor. Aí... Então temos que ter cuidado, gente. Temos que ter cuidado. Agora, eu fico feliz de alguém, mesmo não conhecendo, que tem a sabedoria pra ir lá e. É, exato. Eu penso assim. Né? Mas Aham. moderação, né? Sim. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme. Eu também. Eu sou mais de chegar às vezes depois e falar. Mas no local eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho uma também dificuldade É muito enorme. difícil. E ao mesmo tempo também, tipo assim, tem velório que infelizmente não faz sentido da gente ir, cara. A gente não conhece a pessoa. Talvez você conhece assim, de vista. Você vai lá, tipo assim, você vai lá, você não entende nem a dor. É isso que os Exato. amigos de Jairo não compreenderam, a Você dor não daquela entende família. a dor da sim. família. Tipo, você vai ali, tipo assim, porque algumas pessoas vão lá. Aí você acaba indo, mas você não entende a dor da pessoa, você não entende. Você chega lá, entra e sai, às vezes não tem nem aquela... E se você não tiver a cabeça muito boa, uma pessoa muito organizada, você não deve ficar em velório não, porque você vai ficando depressivo. A pessoa, ela vai criando o hábito de lidar com notícias ruins, ver notícia ruim em televisão, afasta disso, fica lendo só notícia ruim na internet, pula fora. E isso, a pessoa vai somatizando aquilo, depois ela tá depressiva, não aguenta nem viver. Eu tenho a mesma dificuldade de ir em velório, mas depois que virei diácono na igreja, eu já fui em 1 ou 2 ou 3, não sei. Não, aí já é outra história. Agora né? já Nossa obrigação, tem né? que ir Ali, lá tá e ali, tal. dando assistência, Mas né? eu sou muito Ajeitar, difícil levar de- água, alguma muito coisa. difícil de ir. Que... Eu- Como eu te falei, às vezes você não... como também já me explicaram também isso. Você não vai pela pessoa que morreu, você vai pelos que estão vivos, né? Isso, mas tem que ter sabedoria. Quando você é relevante pra quem tá vivo. Pra quem tá vivo. Entendeu? Eu já vi muita coisa esquisita em velório, tá? Pra você ter ideia, eu não fui no velório do meu próprio irmão. Rapaz, porque você não tava aguentando a dor, né? Não aguentei. E foi muito louco. Eu fui, minha mãe passando mal. Aí eu lembro que a vizinha... Eu fiquei lá, não consegui ficar perto do caixão, saí. Aí a vizinha, que é aqui, até tia Lena, foi lá em São João da Barra. Ficou do lado da minha mãe. Quando eu vi que minha mãe tava bem, subi, deitei na rede e fiquei. Não fui nem no enterro, nem Nesses nada. momentos a gente se preocupa muito com os nossos pais, né? Sim, Como é que eles Exato, vão... Exato. Porque a gente tem medo deles morrerem também. Sim. Não sei se foi o seu caso. Não, minha mãe tava desesperada. Mas ver aquilo também tava me deixando muito mal. A minha mãe desesperada. É isso. Entendeu? Acabou até afetando a sua capacidade de perceber o luto, né? Que você começou a preocupar com a vida da sua mãe. Exato. Quando meu pai faleceu foi a mesma coisa. Eu ficava assim, se eu chorar, eu vou sensibilizar demais a minha mãe, então eu vou ter que segurar a onda. Você vê só, né, como é que a gente processa o luto. Até no luto a gente tá preocupado com alguém muito próximo de nós. E aí eu só fui ver o meu pai no último momento também. E a nossa graça é que um dia nós vamos encontrar para sempre um abração eterno e Sim. não vai ter mais saudade, no céu não vai ter despedida. Mas não é fácil não. Então tem que ter muito amor quando você for fazer o seu trabalho aí de capelania, de visitação. O mais agravante na visitação é o que você fala mesmo. A roupa que você veste para ir é um ponto, mas o que você fala. Tem gente que vai lá e começa a disputar a doença com o cara. É muito triste. Eu estava atendendo uma menina que estava com câncer e aí ia atendendo uma outra pessoa que estava com um problema particular.
ela teve coragem de falar que o problema particular dela era mais grave do que da menina que estava com câncer. Que isso? E eu falei, não é assim, filha, não é por aí. Eu sei que a sua dor é aguda, mas a dor da outra é maior. Mas perceba que às vezes nós queremos dizer que o nosso sofrimento é maior do que o do outro. Nós não estamos aqui para disputar sofrimento. Claro que não. Disputar dor. Quando estamos sofrendo, somos tudo igual, cara. E aí nós temos que ter sabedoria para não exagerar nisso. Você vai lá visitar o cara tá com pedra no rim, você fala, isso não é nada não, rapaz. Já passei por isso. Eu tô com uma pedra na vesícula. Nossa. E eu tenho um primo que perdeu a unha. Para com isso, você não tá ali pra ficar... Você já passou por isso? Não, tem gente que fala isso, tá ligado? Já Já passei por isso, você vai sarar rapidinho e tal. Isso não é E quando fala que vai sarar rapidinho, ainda tá bom, né? O problema é quando despreza a dor do cara. Rapaz, você nunca sentiu tanta dor. Você nunca vai sentir tanta dor na sua vida. O cara viu o cara. Rapaz, tô lascado. Avisa pro cara ainda. Aí você tá sofrendo agora, vai sofrer nada ainda. Rapaz, você vai ver quando ela sair. Você vai ver. Isso não é nada, meu amigo. Você vai ver. E o cara fica doido, porque nós poderíamos ser mais felizes se fôssemos mais bíblicos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, diz Tiago, né? Então, ouvir é 90% da visitação. E não deixar a outra pessoa também jogar sobre você, aí é uma autoproteção. Todo o drama dela. Você não tá ali como aquela personagem lá do X-Men, né? Que põe a mão e tira a energia da pessoa. Você não tá ali para sugar a energia de ninguém. Você tá ali para fazer o seu trabalho e voltar para casa bem para cuidar da sua família. E deixar para trás também. Senão, você vai ter a... Descarrega isso em cima da sua mulher, descarrega em cima do seu filho. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de psicanálise e o professor falava pra gente, ninguém resolve o problema do outro. Você vai lá para indicar os caminhos, ajudar, mas quem vai resolver é o próprio Deus. No caso, Deus é que vai abrir essa porta para o outro. Então você não tente agarrar o problema, ir para casa, deixar de dormir por causa do problema do outro. Quem me ensinou isso foi o pastor Evandro. Então você está escolado. Ele falando sobre o Bom Samaritano. Isso aí. Pegou, deixou, o que gastar eu pago na diferença quando eu voltar e seguiu a vida dele. Porque você não ajudou, aguenta. Exato. Se você tiver mal, você não aguenta cuidar do outro. Nós, pastores, diáconos, por exemplo, se tiver mal, a gente só vai adoecer o outro. Então, é claro que você não tem como ficar 100% diante das lutas que você passa. Mas você tem que tentar administrar isso no seu coração. Eu, por exemplo, eu evito ao máximo passar noites inteiras em velório, porque vai ter um dia que eu não vou ter opção. Eu vou ter que passar. Quando for um parente meu. Então, às vezes o cara vira o velório ali, se não tiver ninguém, você pode ir lá até se compadecendo. Interior tem muito disso, aqui em Itapiruna não tem não. Mas as pessoas viram no velório ali. Eu, como pastor, eu preciso estar bem no outro dia para fazer o ofício fúnebre, para dar atenção à família, porque depois que fecha o caixão e enterra o sujeito, que a casa fica vazia, que entra o trabalho pastoral mais difícil. Verdade. Porque todo mundo esqueceu que morreu alguém na sua casa. E a visitação continua lá, semana após semana, até você ter um equilíbrio daquilo. Então você tem que ter um equilíbrio também para você fazer essa assessoria e não se deixar afetar de tal maneira que você trave, paralise. E é urgente, então, a gente ter essa sensibilidade. Vamos lá, vamos te ajudar. Você vai tentar transferir o problema para mim, porque isso é psicológico, né? Mas eu vou ter que ter um trabalho para entender que você deve lançar sobre Cristo a sua ansiedade, não sobre mim. É lançar sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de você. E sair dali deixando a pessoa feliz, né? Alegre, para cima. Não é que você vai contar uma piada pro cara que está muito mal, vai desprezar a dor dele, mas é sair dali deixando o ambiente mais leve do que você encontrou. Isso é desafiador. Né? Isso que eu ia perguntar, geralmente tem um tempo médio que demora ou cada pessoa é pessoa? Assim, o tratamento pastoral pós a morte ou algo assim? Cada pessoa é uma demanda e aí você tem que ter a sensibilidade para não deixar a pessoa
ficar ligada emocionalmente a você, que é muito perigoso. Paz. E aí você tem que também deixá-la sofrer. Não é que você vai deixá-la sofrer por maldade, é você tá tentando fazer ela mesmo Lidar com a própria dor. criar anticorpos para dor, Sim. né? Porque existe o luto tardio. Esse é o pior. O que é o luto tardio? O luto normal é morreu, chorou. Uhum. O luto tardio é aquele que 6 meses depois você começa a chorar. E tá todo mundo já consolado. E você começou a chorar agora e ninguém tem paciência com você. E aí que é o problema, porque aí você entra em depressão, você tá fora de hora. Então você tem que, de alguma maneira, permitir que a pessoa experimente o luto também, que ela assimile a dor dela, e não você o tempo todo carregá-la no colo, porque senão ela não vai evoluir. E isso é prejudicial. Então o tempo, você tem que ter uma sensibilidade para perceber e tem que deixar a pessoa Sofrer um pouquinho. sentir o sofrimento dela, Interessante isso, curar cara. o sofrimento. Eu sinto muitas vezes porque há pastores que elas escravizam emocionalmente as outras pessoas. Nos seus momentos mais de luta, eles chegam ali e tomam de assalto a sua dor, sequestram os seus sentimentos e você começa a ficar refém daquela pessoa. Você não sara nunca. Você fica a vida inteira grudada naquela experiência. E o pior, assim, depois o pastor vai para outra igreja, aí... É esse Nossa, que é o problema. mãe. Aí acabou. Aham. A pessoa ela começa a precisar de muleta para andar, sendo que ela está com as pernas boas. Isso acontece não só no luto, mas na enfermidade, no aconselhamento. E às vezes a pessoa quer te tomar como um guru. Você não é um guru, você é só um instrumento de Deus, um servo inútil que Deus está usando ali. Você tem que levar a pessoa a ter uma experiência com Deus, porque senão ela cria um relacionamento de transferência e você acaba escravizando e sequestrando essa pessoa. É bom para quem quer levar vantagem, ter alguém sempre sob a tutela dela, mas para alguém maduro que quer ver o outro melhorando e crescendo, não é bom. Isso acontece muito nas igrejas também, do ponto de vista que pessoas que têm mais recursos financeiros são melhores tratadas, né? E aqui os pastores ficam em cima, tá ali o tempo todo, e grudada, e vai fazendo aquela pessoa ficar ligada emocionalmente ao pastor ou à liderança em si. Isso é um equívoco, é um erro. Vamos falar claramente para não perder aquele dízimo gordo. É isso, não deve ser feito. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita com um pastor e ele foi visitar uma pessoa muito rica. E ele falou assim: Deus me mandou vir aqui hoje na sua casa porque é o seu aniversário de casamento. E aí eu fiquei pensando, eu naquele dia devia ter umas 10 pessoas na igreja que faziam aniversário também. Mas Deus só mandou na casa daquele rico. Eu não entendi muito bem como é que foi isso que Deus sintonizou na mente dele. Mas ali eu já fui percebendo que não é por aí. Porque o que tem a ver esta fala agora com a capelania? Porque nós temos que tratar com igualdade o rico e o pobre e com compaixão ambos. Porque, repito, quando a gente está sofrendo, a gente é tudo igual, né? E o rico sabe se você está bajulando ele, o pobre sabe se você está desprezando ele. Você tem que levar essa pessoa a ter uma experiência com Cristo. Seu trabalho é conduzir as pessoas a Cristo. Qual é o grande sermão? O grande sermão não é aquele que você sai falando que grande pregador, mas é aquele que você sai falando que grande Deus. Sinal que o pastor foi um bem-sucedido. Sim. Que ele te mostrou quem é Deus. A capelania também não é quem sai falando, não, como é que o pastor foi generoso aqui? Amém. Como é que o diácono foi legal? Amém. Mas, sobretudo, como Deus é maravilhoso. Este é o objetivo máximo aí do trabalho. Consolar e exaltar a Deus. Eu li uma vez, eu esqueci o nome do livro. O livro do Stott, que ele fala que o pastor ele é arauto, né? Ixi, o Stott, isso mesmo. Eu esqueci o nome do livro, agora eu não vou lembrar. Mas ele fala que somos arautos, a gente vai para levar uma mensagem, né? Isso e mesmo. tem que ser visto, aí sobe na banquetinha lá, toca o negócio, dá a mensagem, acabou. É isso mesmo. Né? Deus não divide a glória dele com ninguém, Sim. né? E ser arauto já é uma grande honra. Você né? falando também, pastor, e também tomar aquele cuidado, né, para que, como é que pode dizer, quando você vai visitar, você acabar não também fazendo falsas promessas.
Rapaz, você tocou num ponto que Falou foi bem. na veia, hein? Entendeu? Você Às podia vezes- ser farmacêutico. Você acha que é, pai? Ele que leva esse podcast nas costas. É porque às vezes tem muita gente que vai pra lá e dá muitas esperanças além do que Eu tenho uma experiência muito ruim nessa área. fala pra nós. Fui visitar uma pessoa muito, muito querida em Belo Horizonte, hospital em Nova Lima. Chegando lá para visitar aquela menina, uma jovem com câncer, ela estava animada. Falou: coisa boa, você está animada hoje, filha? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Hoje Deus falou que eu vou ser curada. Falei: é mesmo? Falei: é. Oh, que bom. Graças a Deus, e por isso, não desmenti, não tirei esse intento dela, mas eu vi que alguém chegou ali antes de mim, entregou uma profecia que não era de Deus. E aquilo encheu a pessoa de esperança, mas a pessoa se decepcionou ao ponto e ela começa a achar que o problema é Deus e não o cara que entregou a profecia mal falada, né? E aí a pessoa se decepciona com Deus e ela sofrendo muitas dores. A morfina já não fazia efeito e Deus resolveu levá-la e curou sim nesse aspecto, né? Mas não como a promessa que tinham feito para ela. Você deve falar que Deus é poderoso para curar e se Deus quiser vai curá-la e eu vou orar para que Deus te cure, mas eu espero em Deus que Ele faça isso, confiemos nele. Porém, nem sempre Deus vai curar da forma que pensamos, né? O que queremos. E né? que queremos, né? Obrigado aí pela água, meu patrão. Porque às vezes, Chay, a gente fica muito. Às vezes também tem aqueles que oram lá e quase mata a pessoa. Ixi, rapaz. E tem aqueles que também às vezes oram, tipo, achando, decretando já. Eu sei que em nome de Jesus amanhã você sai desse hospital. Você Entendeu? vai sair daqui. E aí a pessoa vai e parte. Isso. Saiu, mas não do jeito que imaginávamos, né? Eu penso assim, às vezes as pessoas que fazem isso talvez nem fazem por maldade, mas né? aprenderam isso dessa aí. forma, entendeu? Emocionalismo. Isso. As emoções nos tomam, a gente acaba falando coisa que não precisa. Como é que o Sim. pastor fala? É gente boa, mas O Dorival, equivocado. Dorival fala. Sincero, porém errado, né? Exato. Boa intenção não resolve nesses casos. Tem que ter preparo, tem que ter espiritualidade, tem que ter amor. E se você não souber fazer, é melhor treinar para fazer. Mas tentar fazer de alguma forma, né? Usar as redes sociais para propagar coisa boa. Tem gente que se torna uma bala perdida na internet, ué. Só propaga notícia ruim. É verdade. E a gente tem que ser mensageiro de esperança. E quando surgiu o Covid, eu vou te falar pra você, eu nunca vi tantos status, tantas mensagens sobre Covid. Era. Dá pra ver, não? Vídeos e vídeos e tal. E atrelado política também. Esquerda, direita, um enfrentando, joga pra um lado, joga pro outro. Que absurdo, né? Nossa. Morreu 100, morreu 200, tá morrendo, gente, tá morrendo. Só postagem. E a a gente não igreja deve se saber, mas- dividiu É, politicamente, mostrando o quanto ela é imatura. exato. A Né? hora da capelania, né, está em ação. Nós éramos para entrar na sociedade Sim. com remédio e entramos com discórdia. Não que a gente não deva saber os números, saber as informações, não. A questão não é essa. Não, Não, Mas é. você também nunca. Na época você quase não via postagem, gente. Deus tá no controle. Não, é só terrorismo. Só terrorismo, pá. Tá chegando a quinta pergunta, tá chegando. 100, tá morrendo 200, lá. Sim. Só terrorizando. Entendeu? É. Joãozinho, você tá quietinho, Joãozinho? Não, eu tô ouvindo. Na hora que você olha pra mim com os olhos cheios d'água, Esse É o saúde Espírito Santo, é o eu Espírito falei, Santo. rapaz, será que eu tô falando bonito mesmo? Ou esse mesmo? É a luz mesmo aí. Cara, eu tive várias experiências com visita. E a que mais me marcou foi quando eu fui na fundação lá em Muriaé. Aí você falou visita, hein? Entendeu? E eu vi uma criança que estava fazendo tratamento de câncer, deveria ter uns 7,
8 anos, por aí. E ela toda feliz, porque ia embora pra casa. E aí do outro lado eu vi a pessoa, uma família chorando. Porque já estava num estado Terminal. que não tem jeito mais. Ali, naquele momento. A gente não sei o que aconteceu depois. Mas humanamente falando. Humanamente ali, que é. E aí eu aprendi uma coisa, assim, que a gente só vai saber a dor de como faz falta uma visita quando a gente tá lá. Isso, meu amigo. Porque, assim, por mais que a gente tenha um carinho, um amor especial pelaquela pessoa, mas quando você passa a experiência, você vai sentir. Aí talvez, posso estar até equivocado, posso estar errado, mas até a ruim faz falta nesse momento. Porque eu entendo, assim, às vezes minha mãe ficou internada esses dias aí, 5 dias, e o médico proibiu de ninguém podia visitar. Ixi, rapaz. Aí até a ruim fica boa, né? Aí eu percebi que, assim, às vezes essa experiência nós temos que passar. Porque vai te mostrar como que é a dor. E a experiência que eu tive também, assim, com o nosso querido presbítero Fernando, foi que sempre eu ia visitar ele e aí tinha um irmão que falou assim: você quer quanto tempo de vida? Quanto tempo de vida você quer? E aquilo eu ouvi, eu fiquei sem pensar, família ali. Aí eu vi que uma das pessoas da família começou a chorar. Por quê? Porque você poderia estar dando a questão da falsa esperança. E aí a visita já não era mais pro Fernando, era já pra família. Que aí a pessoa começou a sair. Então eu vejo assim, as palavras que a gente fala, por mais que ela vai te ajudar a pessoa ali, talvez, acho que não é bom nem você ir num lugar desse. Troca uma ideia de futebol, né? Sei lá, Eu acho que não é bom nem ir se você não tá mesmo. Uhum. Porque às vezes, assim, fazer o bem, às vezes a gente tá querendo fazer o bem, mas às vezes não tá indo legal. Mas não tá na alma, Não né? tá na alma. Eu penso que a visita parece, querendo ou não, por mais que eu acho que é pra todos, mas tem uns que são chamados, cara. Tem uns que são preparados pra isso. Agora, Chay, como exercitar isso na nossa vida? Às vezes o cara, ele não tem, igual o João tá falando, não tem um chamado, mas às vezes tem uma necessidade. Como é que a gente... Pois é, quando você não é um atleta que nasceu com o dom, você treina. E às vezes tem que treinar mais do que quem tem o dom. Tem gente que tem o dom da visitação, o cara nunca estudou nada e o cara te joga pra cima. Sim. Mas às vezes você que não tem o dom, você tem que treinar, você tem que saber quais palavras A questão usar. da frase do ninja. A frase do ninja lá. Como que ele fala? Ninja é um cara, pra quem não conhece, né? Ninja é um youtuber que foi um ex-jogador de basquete, meio pancado, mas acredita em Jesus Cristo. Ele fala, né? Benção. Mas ele acredita e tal, mas é muito doido. Aí ele fala quando o talento não se esforça, como que é, mano? Quando o talento não se esforça. Não, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. É isso mesmo, o cara mandou bem, hein? Rapaz, é ninja mesmo. E é por aí, eu acho, porque eu vou falar pra você mesmo, quando você falou sobre esse assunto e eu tava refletindo, mas eu sou muito difícil pra isso, cara. Visitar, eu tenho bastante dificuldade. Mas Nessa você é jovem. A minha questão também é de incomodar, às vezes. Vocês são eu também jovens. sou também nisso. Mas vai chegar um tempo na nossa vida que nós não vamos ter opção. Nós vamos ter que ir. Que Sério? começa a ser os nossos amigos. Entendi. E aí que tá o lance. Você vai visitar amigo com a alma. Sim. Não né? por visitar, né? Você lembra de Bartimeu? Bartimeu cego, rapaz. Todo mundo tá vendo como é cego. Sai gritando Jesus pela estrada fora. Para na frente de Jesus. Jesus faz a pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Isso se chama dignidade. Tratar o outro com honra. Mesmo você sabendo o que o outro precisa, você deixar o sujeito falar. Às vezes você vai levar uma cesta básica para o sujeito que não pediu. É uma ofensa. A não ser que você chegou lá, viu um quadro e chega para ele e fala assim: olha, eu estou querendo te ajudar aqui, posso de alguma forma te...
que você está precisando que eu possa te ajudar? É tratar o outro com honra do que chegar lá com recurso de uma vez, né? Você falou uma coisa verdade mesmo. Verdade, é. E você vê como é que Jesus trata com dignidade, que ele sabe que o cara é cego, todo mundo sabe, mas ele deixa o sujeito desabafar, se eu quero ver, que eu veja novamente. E às vezes nós precisamos de deixar o outro falar para que ele sinta que ele está vivo. E aí você ainda não faz as visitas, vocês são jovens ainda, mas vai chegar um ponto da nossa vida que não vamos ter opção. Chega um ponto da nossa vida que a gente Deus passa a tirar mais do que dá, né? E aí nós vamos agora visitando e frequentando mais velórios e a gente tem que se preparar para fazer o melhor, para ser instrumento de Deus e o nome de Jesus ser exaltado nisso tudo. Sim. Thiago, mudando um pouquinho, que eu tô bastante tempo no hospital já. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma coisa que eu sempre tenho dificuldade. A igreja, quando vai fazer uma visita. Vamos fazer uma visita hoje, meus irmãos, na casa do Thiago. Existem vários tipos de visita. Verdade. Existe a visita do aniversário, uma visita à enfermidade, ou uma visita por visitar mesmo. Vamos colocar assim... Eu tenho dificuldade porque eu acho assim, quando a pessoa vai fazer uma visita e leva aquele monte de gente e tira foto e bota na... Rapaz, você foi preciso. Cara, eu tenho uma O João, grande esse é o dom do dificuldade. João Paulo. Entendeu? Mas vocês estão em sintonia, hein? Código Morse no bicudo, cara. Esse é ninja também. Isso aí é ninja também. Eu tenho muita dificuldade. Até quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, nós vamos fazer uma visita lá. Aí, pô, tiramos foto, visita na casa do Otávio, foto, pá. E eu tenho muita dificuldade, porque às vezes você não precisa mostrar para as pessoas que você fez a visita. Tá um clima aqui, nós estamos felizes, nós somos amigos, selfie. Aí vai eu agora levar um remédio para você, selfie. Vou lá no hospital visitar a pessoa doente, selfie. Cumprindo o ID do Senhor, põe ainda um versículo lá. E isso é você não tratar com a dignidade certa a situação. Às vezes você vai fazer uma doação para um hospital, por exemplo. Aí você quer fotografar o tanto de coisa que você doou para botar na internet para aparecer. Você já roubou a glória que era de Deus e Deus não divide essa glória com ninguém. Faça no secreto. Nós somos amigos, eu fui na sua casa, você foi na minha, vamos tirar foto aqui, nós estamos batendo papo, estamos rindo. Faz uma visita da mocidade, tá na juventude. Mas se for uma foto para você aparecer, para botar no Facebook, para mostrar para as outras igrejas que está fazendo, para mostrar para alguma sociedade, isso é algo que eu sempre tive dificuldade. Devemos fazer as coisas como o Senhor Jesus nos ensinou. A mão esquerda faça, a mão direita não precisa ficar sabendo. Você foi preciso e às vezes as pessoas fazem visita em hospital e tira selfie com o sujeito que está na cama morrendo, por exemplo, ou doente, expondo o outro. Isso não demonstra amor. Eu não acho que isso é amoroso. Eu tenho mesmo também muita dificuldade com isso. Foi uma conversa no meu Facebook esses dias. Um amigo meu, mas ele repostou um post, né? Aí o post dizia o seguinte, ele só colocou em cima... algumas pessoas deviam ler esse comentário, né? Tava lá, o Whindersson Nunes dá não sei quantos em oxigênio pro hospital lá, não sei o que lá. Aí o comentário do cara, assim, na mesma foto, assim, eu vejo aí gente que não é crente ajudar, os hospitais, não sei o que, pessoas que, aí, entre aspas, né, faz coisas pro mundo, mas eu não vejo crente fazer isso, coisa e tal. Aí eu até citei o Mateus 6, né, tal, conversando com esse amigo, que eu tenho uma certa intimidade com ele pra isso, né, e falei com ele, não, cara, que às vezes não dá pra gente saber se doou ou não. Talvez o Chay foi lá, mandou lá não sei quantos. Recentemente saiu a matéria dos pastores da Assembleia de Deus que doaram vários balões de oxigênio lá pra Manaus, né? Só que como a mídia do Whindersson Nunes, 38 milhões de inscritos no YouTube, aí a proporção é gigante. Também que nem foi a mídia. Até mesmo... Não, isso aí é os próprios seguidores. Até mesmo, eu vi um da Ivete Sangalo mesmo, que ela doou sei quantas camas pro hospital e falou
pro prefeito da cidade não falar que ela doou. Exato. Aí ele, num determinado momento, ele falou, gente, nós ganhamos ganhamos pro hospital, mas... E ela pediu pra não falar, mas eu tenho que agradecer. Ela ia falou, a Ivete Sangalo fez isso e isso. Às vezes mesmo as pessoas falam, entendeu? Não dá pra saber se é dele mesmo. Não existe mundo afora uma instituição que seja mais filantrópica, proativa e que ajude a sociedade do que as igrejas protestantes, católicas, o cristianismo. Ajuda a pessoa de diversas formas, maneiras, hospitais filantrópicos, casas de caridades, orfanatos, leprosários, só que não aparece na mídia, porque não vende. Ser caridoso não vende. Sim. Só que para quem é comercial, para quem tem uma imagem, ser caridoso é marketing. Nosso marketing é Jesus Cristo. Se não for para Jesus Cristo ser exaltado, a gente não precisa nem aparecer, né? E nós damos graças a Deus por tantos que ajudaram, tantas igrejas ajudaram também, mas especificamente no nosso caso aqui é uma coisa mais particular, mais íntima, que é você estar fazendo coisas para ser visto. Você vai fazer uma visita, tira foto só para mostrar que fez, ou vai no hospital e tira foto de alguém, ou doa alguma coisa e tira foto só para mostrar que fez. Existem casos que não é isso, que você está feliz de estar compartilhando uma cesta, um presente, você quer deixar ali para a posteridade, mas eu tenho muito cuidado quanto a isso. Eu prefiro que não seja fotografada a caridade. Eu também prefiro. A caridade, ela não pega, flash nenhum pega a caridade, porque ela está no coração, né? Ela não é aparência. E sejamos sóbrios, né? Sejamos sóbrios. Verdade. Verdade. Então, e pastor, você falou sobre essa questão também, continuando no assunto da capelania, como é que a gente faz então, como o Otávio falou? Além disso, você fez um curso, você falou que fez um curso, tem um curso para isso? Existem cursos. Eu não sei como é que... Você fez o quê? Online, presencial? Não, foi um curso presencial. Aonde? Aqui mesmo? Em Carangola. Em Carangola. Isso. Aham. O pastor levou na igreja o curso da capelania. Pô, que legal. E geralmente são pessoas que já têm o conhecimento, como eu estou conversando aqui com vocês sobre isso agora. Os cursos nascem disto, né? Sim. E aí a gente tem condições de orientar, de instruir, de mobilizar, de falar. E você vai aprendendo através de livros. Existem livros também que te ensinam sobre isso, sobre aconselhamento, sobre como lidar com o outro. É um desejo de crescimento particular e eu acho que deve ser algo que faça parte do currículo de nossas escolas dominicais. Por isso, eu gravei na minha página lá do YouTube um curso sobre capelania em 5 vídeos, né? Depois vocês puderem entrar lá, Chayote, é a minha página no YouTube, dá uma curtida lá pra mim, dá uma moral pra mim. Quer ficar rico, Dá pra ficar rico? Já tá monetizado? Já tá... Não monetizei não, mas não tem como ficar rico não, rapaz. Se juntar meus vídeos tudo, não dá 1000 visualizações. Mas pode... Ô Chay, mas ainda faltando... Por que a igreja, em geral, tô falando... eu não sei, às vezes também na sua terra é diferente de onde você veio. Talvez só aqui em Itaperuna que seja assim, mas... Olha, rapaz, eles gostam de treta, pastor. Eles gostam de treta. Você é capoeirista, hein? Por que tem essa dificuldade da visitação hoje em dia? As pessoas não tem mais essa questão de visitar. É muito difícil. As igrejas, de modo geral... Não só a igreja, assim, as lideranças... eu sou da junta diaconal e tô falando isso por... Eu acho que é geração, né? É uma questão de ideologia. Entendeu? O cristianismo brasileiro, há uns 30 anos, ele vem sofrendo aí uma alteração de foco. O foco hoje é o quê? É mídia, é aparecer, é você fazer o melhor que puder para desbancar outra igreja, é você tentar mudar o mundo sendo parecido com o mundo,
relativizar tudo. Então foi perdendo o quê? Isso que vocês estão fazendo aqui, a alegria de bater papo, a alegria de estar junto, a alegria de rir de graça, por nada. E quando você perde essa sensibilidade do congregar, as outras coisas elas decaem também. Porque se o outro não tem a importância de que a aparência do outro tenha, então você não tem muito o que pensar sobre como é que ajuda alguém. Jesus disse que seria assim, o amor se esfriaria e as igrejas elas não estão muito interessadas mais em pessoas. Estamos interessados em programações e números. Sim. E devemos corrigir isso. Nós não devemos seguir o fluxo deste tempo, porque é perigoso. E você falando em questão de números, porque eu vejo uma grande... uma programação boa é uma programação que dê 100 pessoas. Se você faz uma programação na sua igreja e dá 10 pessoas, parece que não é considerado uma programação boa. Pois é. Entendeu? Não foi uma programação boa, não deu tanta gente assim, entendeu? E eu vejo que às vezes igual a gente faz trabalhos ali na igreja, pra mim, dando 2 ou dando 100, pra mim, o trabalho tem que ser feito. Tá? Porque a minha geração, que vocês também estão perto dela, a minha geração, a gente estava mais feliz com o encontro do que com o número. Entendi. Sim. A gente não tinha pastor incentivando a gente para fazer. Nós criávamos a dinâmica. Uhum. Porque hoje em dia, se você não der tudo pronto, eles não fazem. Talvez... Tá meio que arrastado já, Está né? arrastado e a geração que tem mais recurso é essa, mas é a que menos produz. Não há criatividade mais, não há alegria de encontro. Mas isso precisa ser alterado, melhorado e resgatado. Não quer dizer que precisa ser sempre assim. Podemos começar um trabalho de revolução onde a gente se alegre de estar junto, né? E isso aí é um trabalho que precisa ser feito lentamente e com amor. E vejo que, tipo assim, hoje a gente tem a facilidade de comunicação, de se locomover. Eu vejo, a maioria dos jovens hoje tem uma moto, cara. Sim. A maioria, não vou falar que é todos, mas um cara tem uma coisa, ou tem um amigo, pelo menos, que dá pra dar um bonde a ele pra chegar em tal lugar, entendeu? Então a gente tem muitas facilidades, mas às vezes assim a gente não se encontra mais e nem visita mais. Mas eu vejo também que a culpa disso é o WhatsApp. Você faz um grupo, aí você coloca 5 pessoas lá, 10, 15, 20. Pelo WhatsApp você já visita a pessoa. Você conversa Como é que ali e você bate fulano? papo. Tá bem? Eu vejo assim, entendeu? Porque é uma ferramenta boa. É uma ferramenta boa. Tem seu valor. Tem o seu valor. Só que hoje antes a gente conseguia dominar o WhatsApp. Hoje a gente não domina muito. Porque hoje, o João falou Fica a verdade. ali. Hoje é muito mais fácil se o Otávio estiver passando por um problema, eu mandar uma mensagem pra ele do que ir lá na casa dele. Fazer um call, né? Ligar pro vídeo. Isso tem seu valor, a gente tem que se Tem, adaptar, né? Porém, nada substitui o amigo ali presencialmente, né? Se lá, puder, cara, vem primeiro cá saber contato como é que de você tá. zap, mas depois, ó, tamo junto aí, o que eu posso te ajudar? Sim. Rapaz, isso faz uma diferença E enorme. faz demais. Nem se Não, compara o você não celular, vê. mandar a mãozinha, como você falou, nem se É, compara. aquela mãozinha é do que terrível. o amigo ir lá na sua casa e tá Você com não vê mais grupo de pessoas conversando mais. É. Você não vê mais isso assim. E é interessante que tem uma coisa que está mudando, já não sei lá na Cidade Nova. Mas na SEAB a gente sempre teve essa característica de conversar após o culto. Aí fica ali um bom tempo, talvez ficar mais tempo conversando É isso aí, ali é legal. do que lá, do que tendo uma pregação, culto lá dentro. Isso é muito positivo. Entendeu? E assim, eu vejo que muitas igrejas têm isso. É bom. Fica ali conversando, tem um grupo ali das mulheres, o grupo dos homens, dos adolescentes, dos jovens, às vezes tá tudo misturado ali, mas assim, acabou aquilo ali, durante a semana talvez não se encontra, e muitas vezes também aquele grupinho, não falei da pregação também, fala de um monte de coisa, entendeu? Mas assim, eu vejo que algumas igrejas tá tendo ainda isso. Precisa fazer isso. Entendeu? Mas Precisa. eu vejo muito, sinceramente, eu vejo muito isso em igrejas. Quanto menor, parece que. tem Igrejas mais. de bairro, Quanto mais- mais Igreja é assim. família, você tem que ter esse sentimento de que você está em família, Sim. de que é um lugar bom de se estar. E o problema é quando a igreja vira um centro de entretenimento. Aí bagunçou tudo. Exato. Né? Já era.
E quando a gente tem a família quanto igreja, vai criando laços ali dentro, isso é muito, muito positivo, precisa ser cultivado, resgatado, e nós somos aí as vozes para resgatar isso, porque não podemos fazer como todo mundo faz, o caminho mais curto, o produto que vende mais. Como já dizia o engenheiro do Havaí, né? Sim. Pode falar dessas coisas aqui? Pode, tranquilo. Zeca Pagodinho. Não, aí você já tá... Não que eu não gosto do Zeca, mas tem muito tempo que eu não ouço. Mas aí eu também vi um vídeo seu falando lá na Rede Ágatos, né? Falando sobre o discipulado. Ixi, aí que é o bichão doido mesmo. É que, assim, isso ajuda muito a união da igreja. Você viu, então? Achei que era só eu que tinha visto aquilo, rapaz. A gente segue no podcast e de vez em quando a gente vê. O discipulado, qualquer dia, se vocês quiserem, a gente vem cá falar sobre o discipulado. Seria muito legal, vamos marcar. Da hora mesmo. Vamos marcar. Discipulado é um negócio poderoso que o inimigo não permite que se espalhe. Sim. Mas o inimigo tá por fora, né? Quem manda é Deus. Né? Exatamente. E, Chay, se quiser trazer outros assuntos, quando você tiver ideia de assunto, pô, tem um assunto maneiro pro podcast dos caras. Manda pra gente. Manda pra gente, ó. Dá pra gravar com você? A gente marca e grava. Se quiser dar aula pra gente Se você também dá. quiser vir cá, usar... A gente fazer uma série, quiser série fazer uma sua. série tal. A gente... Tipo Netflix, assim, Isso aqui entendeu? não é pra Primeiro, nós. segundo temporada. Isso aqui não é pra nós, não. Isso aqui é pra... É nosso. É nosso. É. Que show. Assim, Aí, tem uma taxa, mas... Tem luz. Ar-condicionado. Ah, não, ar-condicionado. A vida real, né? Mas você fica à vontade, entendeu? Obrigado por essa porta que se abre. Eu tô muito honrado de estar aqui. São assuntos que não se falam. Sim. E que, por isso, às vezes, a igreja não está na vibração certa com as escrituras, né? Claro que eu não posso julgar a igreja por conta disto. A culpa é nossa, os pastores mesmo. Nós não temos falado o que precisa muitas vezes. Eu não sei se a gente conta de novo, mas porque todo vídeo nós conta isso. Depois em off a gente conta o que a gente fez o podcast. A gente falei com ele. Já falou com ele? Falei. Então tá tranquilo. Você tem algum projeto? Trazer, por exemplo, trazer um curso para Itaperuna, para a Igreja Presbiteriana de Itaperuna de Capelania? Não, eu não pensei nisso, não. Não. Não, é difícil implantar isso dessa forma. A gente pode fazer os cursos indo nas igrejas, por exemplo. Ou online. Trabalhos online, como eu já disponibilizo, e trabalhos particulares também, falando a pequenos grupos, né? Tipo, um grupo de 10 pessoas. Legais. Orientando as pessoas que têm interesse ali de um treinamento. Mas eu não pensei em algo grande assim, de ser um centro para isso, né? Eu recebi agora de Deus. Eita, nós. Mandou pra você. Fala Deus. Isso, hein? Por isso que ele tava chorando aquela hora. Você viu só? Você não entendeu? Cheio vermelho, já Esse cara vai mandar pro hospital. Né? Então é isso aí, né, maninho? É isso aí. Então. Foi bom, hein? Vamos marcar sobre o discipulado, então. Discipulado, eu tenho 3 materiais que eu fiz. Você compartilha desenvolvi. com nós aí. E se você falar que, tipo assim, não vai dar num podcast, a gente faz em 2. Cara, você que manda. 3 livros que eu tenho de discipulado. Aí, ó. Show. Seus. Meus. E se você precisar Mesmo? usar aqui pra Fala fazer aí, outras gostei, coisas. hein? Rapaz, é um negócio maravilhoso e que a igreja, se ela soubesse fazer discipulado, ninguém segurava a igreja nenhuma, não. Mas, como é que fala lá? Cenas para o próximo capítulo. É isso aí, então, galera. Esperem Isso aí. as cenas do próximo capítulo. Chay, só pra finalizar rapidinho, que a gente tem essa parte, tem que deixar em branco, é a hora do remédio que a gente fala. Isso. Então é a hora de você dar um recado pra galera quem que não tá está hoje nos escutando, Isso. pra quem tem dificuldade de visitar, pra aqueles que já visitam, tomem cuidado com isso. Um breve recado. E pra aqueles que ainda não visitam, passar uma coragem pra eles, pra mudar isso. Pois é, meu amigo, a gente precisa ser útil. A vida bem vivida é uma vida que é bem servida, né? Deus nos deu capacitação, todos nós sabemos interagir de alguma maneira, fazer alguma coisa.
e devemos pensar como podemos ajudar o outro. E se temos amor ao próximo, essa empatia, se entendemos que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, é uma ordem que também tenhamos empatia pelo nosso próximo, a gente precisa se preparar para cuidar do outro de alguma forma, dentro dos nossos limites. Quanto menos condição eu tiver, menos eu vou ser usado, mas que eu devo estar disposto a isso, a ajudar, a pensar como melhorar a vida do outro. Esta é a grande máxima do cristianismo, né? Faça pelo seu próximo o que você gostaria que fizessem com você. Eu gostaria que as pessoas entrassem na minha vida e me ajudassem a ser gente melhor, gente mais leve, mais tranquila. Então eu tenho que procurar fazer isso na vida do outro, com amor e sempre levando em consideração o ponto máximo disso, para que o nome de Jesus seja glorificado ao final. Amém. Tudo deve ser pensado para que ao final a pessoa diga glória a Deus. E quando elas disserem, nossa, como você é bom de estar aqui me visitando, você falará, foi Jesus que me enviou aqui. Se eu não tivesse vindo, ele ia enviar outra pessoa, mas ele não ia deixar de te assistir. Mostrando que você não é bom por você mesmo, mas é Jesus Cristo na sua vida que está fazendo essa revolução com você. E eu já fiz isso algumas vezes. Pastor, que bom que você veio. Eu falei, minha filha, eu estou aqui porque o Senhor Jesus me enviou. Sempre mostrando que eu estou a serviço de um plano e de alguém maior. Então faça isso. Se prepare, se cuide e cuide do outro também, se você puder, claro. Isso aí. Então, Show de bola. É isso aí. Então lembrando só pra galera que vai estar estão nos assistindo, que para se inscrever no nosso canal, deixar o like. A vermelhinha aí embaixo aí, pra- ó. Você se inscreve pra ficar cinza. Deixa o like aí, põe o sininho pra chegar pra você. E mais pra frente vai estar aí novos vídeos. Tem a gente Sim. também lá no Instagram, segue a nossa página lá. O link tá na descrição e no QR Code do vídeo aí que vai estar. Só você botar a câmera no celular e pá, vai pegar lá o link de todas as nossas plataformas. Se eu quiser, eu posso baixar esse vídeo e subir no meu YouTube? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Bem, Uma ficar à taxinha. vontade. É. Esse é o meu tesoureiro aqui. Claro. É o tamanho dele. Bota Tem uma respeito. taxinha. E a gente tá em todas as plataformas, né? Além de TikTok. compartilhar vocês, eu vou tentar subir pro meu YouTube lá pra disponibilizar isso também, né? Isso, pode ficar à Isso aí. vontade. Pode ficar à Fala o seu vontade. canal aí também, né? É Chai Ot. Ot, né? H, né? É H-O-T-H. É quase tchau, mas é Chai. H-O-T-H. Então É isso aí, galera. se inscreve no nosso pra- canal e no canal do Chai. Isso aí, vai lá no canal do Chai lá, pode estar se inscrevendo. E se você gosta de ouvir pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, pode seguir também que você vai estar sendo notificado nas plataformas de áudio. A gente está no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a gente está aí cercando tudo. E a gente tá aqui também pra servir. Se você tiver alguma ideia de algum assunto pra falar, põe nos comentários aí lá no Instagram ou no YouTube mesmo, que a gente fala sobre isso. Com certeza. Traz o Chai pra explicar. Isso aí. Se eu não bom? conseguir, eu choro. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, né, maninho? Muito obrigado pela Obrigado, oportunidade. Chai. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Mano João, fica com Deus. Até a Robinho, próxima. Zé. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tamo junto.